2 de dezembro, manhã extremamente violenta em Londrina. Você está vendo imagens aí de 2 locais de crime. Onde você está vendo essa moto pela manhã? Na Vila Casone, um pouco para baixo ali da Leste-Oeste, um homem foi executado. E no local encontraram mais de 50 cápsulas, 2 calibres diferentes. Ele pode ter sido morto com mais de 50 tiros. Do outro lado, as imagens são do Maria Cecília, na zona norte de Londrina. Por lá, um homem morreu dentro de um carro depois de reagir à abordagem da polícia. De acordo com os PMs, ele estava armado com um revólver de calibre 38, fez menção de atirar e acabou sendo atingido por um tiro na cabeça. Ele morreu no local. Você está vendo de um lado aí a família na zona norte, do outro lado, o momento que familiares também chegaram à Vila Casone, numa manhã em que a polícia, em que o SEAT, em que todo mundo esteve imobilizado nestas histórias, tá? Você tá vendo aí o momento, ó? É sempre difícil quando a família chega ao local, né? A situação realmente muito complicada, nos 2 pontos, e as nossas equipes acompanharam absolutamente tudo. Eu vou direto agora com o Guilherme Batista, que acaba de chegar da zona norte de Londrina. Ele acompanhou este confronto, ele acompanhou detalhes desta história. Guilherme, a polícia tinha alguma informação se esse carro era roubado, o que é que estava acontecendo? Por que exatamente que ele foi abordado e foi no momento dessa abordagem que ele acabou reagindo e foi atingido por um disparo? É isso, boa tarde. Boa tarde, Juliano Marcos. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Juliano, é a chamada atitude suspeita, né? A gente sabe que a Polícia Militar faz patrulhamento por todos os cantos da cidade. Nesse caso, eles deram de cara com esse homem nesse carro. A primeira informação é de que um carro que não tem nenhum tipo de alerta de furto ou de roubo, mas a polícia está no direito de fazer a abordagem, de fazer uma revista. A gente sabe que os policiais, eles têm um pressentimento, eles têm ali um feeling, vamos dizer assim, e foi isso que aconteceu lá no conjunto Maria Cecília. A equipe aí dos policiais do choque estava fazendo esse patrulhamento ali pelo conjunto Maria Cecília, mais precisamente pela Avenida Genisparra, que é uma das principais do bairro. Eles encontraram então esse indivíduo nesse carro de cor preta, mais precisamente um Honda Fit, e segundo a polícia tentaram fazer a abordagem. Ainda conforme a Polícia Militar, Juliano, o motorista do carro tentou fugir, saiu em alta velocidade ali pela avenida, os policiais conseguiram fazer o cerco e quando o motorista percebeu que ele não ia conseguir continuar fugindo, ele teria então usado um revólver calibre 38, que inclusive foi encontrado dentro do carro, ao lado do corpo aí desse homem. Ele usou essa arma então para atirar contra os policiais do choque. Os policiais tiveram que reagir e acabaram então atingindo esse homem com diversos disparos. Um dos tiros acertou a cabeça aí do motorista. Uma ambulância do SAMU foi acionada, foi até o local do crime, mas nada pôde fazer a não ser constatar o óbito desse suspeito, que, como eu disse, levou esses disparos e morreu na hora. A gente consegue ver nas imagens o grande desespero de familiares desse homem. A informação que a gente conseguiu apurar lá no local, Juliano, é de que ele seria, inclusive, morador mesmo ali do conjunto Maria Cecília, e os familiares, o senhor ali de camiseta cavada, inclusive, é o pai do motorista que acabou sendo alvejado e morto pela polícia nesse confronto. Ele, outras 2 mulheres, estavam completamente desesperados, revoltados aí com essa tragédia que abala a família. Do outro lado, claro, a gente tem a Polícia Militar garantindo que os PMs só reagiram depois que o motorista desse carro acabou atirando contra a equipe. Acompanhamos então toda a movimentação lá no conjunto Maria Cecília. Isso acabou de ocorrer faz aí 1 hora, 1h30, e a gente traz todos os detalhes agora na reportagem. O local do confronto foi completamente isolado pela Polícia Militar. O homem, alvejado pela equipe do choque, morreu dentro do carro. A movimentação de viaturas chamou a atenção da vizinhança, que acompanhou tudo do entorno, assustada com o cenário de violência. O confronto policial aconteceu aqui na Avenida Genisparra, no conjunto Maria Cecília, na zona norte de Londrina. O homem que foi alvejado pelos disparos estava naquele carro de cor preta.
Segundo informações da PM, a equipe do choque tentou fazer a abordagem, mas foi recebida a tiros. Os policiais, então, tiveram que reagir. Os policiais da companhia de choque do 5º Batalhão estavam em patrulhamento na região norte e acabaram se deparando com esse veículo Fit de cor preta em situação suspeita. Eles tentaram a abordagem, fizeram tudo o que era necessário para a abordagem, mas ao invés de obedecer, o homem tentou fugir da abordagem e no momento onde percebeu que ia ser abordado, acabou com o uso de uma arma de fogo, de um revólver, acabou desferindo, segundo a equipe, disparos contra a equipe. A equipe não teve outra escolha a não ser reagir a esses disparos. A pessoa foi atingida. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas nada pôde fazer a não ser constatar o óbito do suspeito. O homem levou diversos tiros, um deles na cabeça, e morreu na hora. Dentro do carro, ao lado do corpo, a polícia encontrou um revólver calibre 38, a arma que teria sido usada pelo motorista para reagir à abordagem policial. Assim que soube da morte do filho, o pai do rapaz foi para o local acompanhado de uma mulher. Revoltado, o casal gritava ofensas contra as equipes, dizendo que o suspeito não estava armado. Uma outra mulher chegou logo depois e, desesperada, tentou invadir a área isolada. Ela precisou ser contida pelos policiais. Não tira agora, me deixa! Vou tirar ela. O caso vai ser apurado pela Corregedoria da Polícia Militar. Foi acionado o serviço de perícia, todos os órgãos competentes, corregedoria, o delegado de plantão, e agora desse fato será aberto um inquérito, a fim de realmente verificar todas as condições desse fato e que não reste nenhuma dúvida a respeito da atuação dos policiais. Bom, a gente não sabe se é a mãe que chegou ao local ali desesperada. O fato é que foi um momento de muita tensão por lá e a gente entende a família, tá? A gente entende a família. Ainda que ele seja um criminoso, todo criminoso tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem família. E essa família, obviamente, vai chorar a perda dele. Ô Gui, apesar das pessoas estarem no local, a gente não tem ainda a identidade, a gente não tem informações ainda do nome dessa vítima, do nome desse homem que acabou caindo em confronto com a polícia, né? Peraí que eu não tô te ouvindo, Gui. Alô? Agora sim. Voltou? Ainda não, Juliano. A nossa produção, inclusive, já entrou em contato com o Instituto Médico Legal, que encaminhou uma viatura para fazer o recolhimento do corpo desse homem, mas a identificação oficial, ela ainda não foi repassada. A gente, inclusive, tentou contato com os familiares, mas todos eles, como a gente viu nas imagens, estavam muito revoltados, muito aí transtornados com tudo o que tinha acontecido. Eles preferiram não conversar com a nossa equipe. Mas, de acordo com a Polícia Militar, Juliano, esse homem ele já teria antecedentes criminais, passagens pela polícia por tráfico de drogas e outros crimes cometidos justamente ali na região do Conjunto Maria Cecília. Conforme a polícia, seria inclusive um indivíduo conhecido aí do meio policial, que nesse caso, segundo a PM, tentou aí fugir dessa abordagem, chegou a atirar contra as equipes do choque, que acabaram revidando e atingindo esse homem que morreu na hora ali na Zona Norte. Como a gente viu na reportagem, todo o caso de confronto, independentemente da situação, passa por uma apuração administrativa da Corregedoria da Polícia Militar, mas o comando da PM, na figura do Major Ricardo Guedes, garante que os policiais só reagiram porque precisaram reagir, porque esse motorista que estava dentro desse carro tentando fugir da abordagem, acabou aí atirando contra a equipe e aí não teve jeito, né, Juliano? Tá certo, Guilherme. Assim que a gente tiver novas informações, eu acredito que a gente vai ter a identificação dele daqui a pouquinho. Eu volto com você e você me traz tudo isso, tá? 11h59, a gente não perde tempo não. Teve muita notícia hoje cedo, as nossas equipes não pararam e a gente vai direto para um outro local de morte. Vila Casone, região central da cidade, pouquinho abaixo ali da leste-oeste. Nessa moto aí, estava um homem de 35 anos, o Admilson Alberto Ferreira. No momento em que ele estava em cima da moto, chegaram 2 atiradores num carro, a polícia acredita em pelo menos 2 pessoas,
e dispararam mais de 50 tiros. Como assim, Juliano? Como é que se sabe isso? No local, a perícia encontrou 51 cápsulas, para ser mais exato. 3 delas não tinham sido deflagradas. Eram cápsulas de pistola 9mm e de calibre 380. Executaram este homem. Pelo menos uma pessoa ao volante, uma outra atirando, ou 2 atirando, não se sabe ao certo. Esse crime aconteceu muito cedo, no horário que não tinha muita gente por ali. São poucos os detalhes e a gente traz todas as informações apuradas pela polícia. Tudo o que se tem até o momento de mais uma execução, de mais um homicídio em Londrina, com a repórter Daniela Calçavara. O crime foi no início da manhã, num cruzamento da Vila Casone, um dos bairros mais antigos de Londrina. O condutor da motocicleta, Admilson Antônio Alberto Ferreira, de 35 anos, subia a rua Marauás quando foi atingido por vários tiros. Ele chegou a cruzar a rua Caetés, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O SEAT e o SAMU foram chamados apenas para constatar o óbito. A polícia não tem dúvidas de que se trata de uma execução. Apenas o exame do Instituto Médico Legal vai apontar quantos tiros atingiram essa vítima. Mas aqui no local, no cruzamento, foram disparadas mais de 20 cápsulas. Familiares ficaram desesperados ao chegar no local. O homicídio assustou também os moradores das casas próximas. Ninguém quis gravar entrevista, mas vizinhos disseram que todo dia a motocicleta da vítima passava no mesmo horário, pouco antes das 7 da manhã, e que hoje ouviram muitos disparos de arma de fogo. Ao todo, foram recolhidos 51 cartuchos de calibres diferentes. 3 estavam intactos. Os tiros partiram de pelo menos 2 armas, uma pistola 380 e outra 9mm. Um boné e um carregador também foram recolhidos pela perícia. Teve testemunhas que falou que havia um veículo prata que passou efetuando esses disparos. Então, se alguém tiver alguma informação, que diz que um 81 ou 90 e repassa essas informações para a Polícia Militar. E foi encontrado cápsulas, 51 cápsulas, deflagradas perto desse homem. Como eram calibres diferentes, pelo menos 2 atiradores. Exatamente, tinha calibre 380 e 9mm. O homem executado usava a tornozeleira eletrônica. Ele tinha passagem pela polícia por roubo. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. Esse indivíduo ele já tinha antecedentes criminais, mas deve-se ser elucidados os fatos, para ver o que